Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E a gente ainda está no mês da família, e aí eu queria continuar nessa temática, trabalhando a família de José. Essa família é uma família muito interessante. José era o filho de Jacó, mas ele tinha muitos outros irmãos. No entanto, a palavra diz que ele era o preferido de Jacó. Eu não sei quantos de vocês passaram por isso. Se sentiram dessa forma, talvez na sua infância, junto à sua família, sentiram que na verdade vocês não eram a pessoa preferida ou vocês eram o preferido da casa. A verdade é que hoje nós sabemos que a gente ama os filhos de forma igual, mas de maneiras diferentes, porque cada um deles requer de nós uma linguagem de amor. Alguns gostam de contato, alguns gostam de que a gente diga para eles que nós os amamos. A gente aprende que na verdade amamos todos, mas cada um deles a gente expressa de uma maneira diferente. O fato é que Jacó, a palavra de Deus diz que ele preferia de fato José. Talvez porque José retribuísse mais ao amor e ao afeto de Jacó, talvez porque ele realmente tivesse se afeiçoado mais a ele, por ele ser filha da mulher a quem ele amava mais. A gente não sabe o porquê, mas a palavra diz isso acerca de José. E o fato é que os irmãos tinham muitos ciúmes dele. Os irmãos não gostavam dessa preferência que acontecia, a maneira como José se valia dela. A palavra diz que José recebeu do pai uma roupa lindíssima, uma roupa que ele usava, né? E que fazia com que os outros olhassem para ele com ciúmes, com inveja. Mas a palavra de Deus diz também que os irmãos dele tinham ciúmes de José e se irritavam com a maneira como José lidava com os irmãos, sempre indo contar para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam. A verdade é que essa família, ela tinha um problema. Essa questão da preferência, essa questão dos ciúmes entre os irmãos, isso foi fomentando coisas no coração deles que levou a uma situação muito difícil. Por fim, José contou um sonho. Nesse sonho dava a entender que tanto os pais quanto os irmãos um dia se curvariam diante dele, ele seria líder sobre eles, e isso trouxe um desconforto que já era ruim, ficou maior entre esses irmãos nessa família. Mas a palavra de Deus diz que então os irmãos intentaram contra a vida de Jacó, pensaram em como eles poderiam fazer para matá-lo ou para se livrar dele. E no fim das contas, José não morreu, mas foi jogado num poço, sem aquela roupa bonita que o pai havia dado, estava nu, sozinho e tinha sido jogado pelos seus irmãos naquele poço. Só isso poderia acarretar para ele grandes mágoas, grandes dores, grandes frustrações. José poderia ter escolhido viver o resto da sua vida se lamentando, porque nessa ocasião, quando ele foi jogado no poço, ele tinha apenas 17 anos. Ele era um jovenzinho. Mas ao invés de José se apegar à dor, ao trauma que a família dele havia causado para ele, ao invés de José se apegar a este abuso, a essa maneira tão ruim com que a família tratou ele, a esse desejo inclusive de matá-lo, ao invés de José se apegar a isso, José se apegou a Deus. Ele se apegou aos sonhos, aquilo que Deus tinha para a vida dele e a maneira como Deus havia ensinado a ele, através da vida inclusive do próprio pai, como é ter um caráter aproximado ao caráter de Deus. José viveu uma vida de integridade a partir daí, e não só de integridade, mas de destaque. José tinha esse sonho de um dia ser levado para liderar de alguma forma, para estar em lugar de destaque de alguma forma, e ainda que ele não soubesse plenamente o que iria acontecer, ele saberia que um dia ele chegaria nesse lugar. Mas enquanto ele não chegou lá, em todos os lugares em que ele esteve, ele governou. Em todos os lugares em que ele esteve, ele foi cumprindo o sonho de Deus para a vida dele. José não se deixou levar pela mágoa.
O coração dele estava entristecido? Estava. Lá no fim da história a gente descobre que ao ver os irmãos, ele chora tão alto que todo o Egito ouve. Então a verdade é que o coração dele estava dolorido, mas ele não deixou que isso o limitasse. Ele não deixou que isso o impedisse de viver uma vida nos moldes da vontade de Deus e do sonho de Deus para a vida dele. Quando ele estava na casa de Potifar, ele governou. Quando ele estava no cárcere e foi colocado lá injustamente, preso, ele também governou naquele lugar e, por fim, ele foi colocado como governador do Egito e chegou exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse, mas em todo o tempo ele não saiu da posição que Deus tinha para a vida dele. Ele permaneceu íntegro na sua fé. Ele permaneceu crendo nos sonhos de Deus para sua vida. E ele então alcançou aquilo que Deus tinha para a vida dele. O que tem limitado? O que aconteceu na sua casa, na sua família, que muitas vezes está limitando o seu caminhar hoje? Palavras malditas, situações de abuso, de violência física ou verbal, traumas que foram gerados talvez num ambiente familiar, talvez não na família núcleo, mas uma filha maior, ou na família núcleo, enfim. Se você passou por algum processo desse, eu queria te convidar a aprender com a experiência de José. José perdoou os seus irmãos. José abençoou os seus irmãos para que não passassem fome. José acolheu os seus irmãos. E José então passou a viver uma vida de novo junto com eles. Que Deus possa, em nome de Jesus, tocar no seu coração, tirar toda a dor, todo o trauma, toda a memória que está impedindo, que está limitando você, todo pensamento que está limitando você de caminhar, de prosseguir, de avançar no propósito, no sonho de Deus para a sua vida. Não permita que palavras malditas, ditas de forma errada, ou no lugar errado, ou na hora errada, acerca de você, definam quem você é. Não permita que o trauma que você passou, o abuso, a violência, definam quem você é. Mas escolha perdoar. Escolha perdoar essas pessoas. Mesmo que hoje elas nem possam mais reparar você, escolha perdoá-las, para que você seja livre, para que você viva a abundância do sonho e do propósito de Deus para a sua vida. Que você possa, em nome de Jesus, encontrar esse lugar de cura e de restauração como José encontrou em Deus. Esse lugar de perdão e esse lugar de avanço em direção aos sonhos, às promessas e aos propósitos de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Talvez a nossa infância não tenha sido como nós desejamos. Talvez sejamos o filho predileto, talvez não. Talvez a gente passou por uma traição, por uma violência, por um abuso, por um trauma, por uma palavra de maldição lançada sobre nós. Mas nós queremos, né, em nome de Jesus, cancelar todas essas situações. Pela fé, declarar que nós perdoamos, para que não estejamos mais presos a esse tipo de coisa, para que isso não limite mais quem nós somos, nem o que fazemos. E queremos viver hoje, Senhor, a abundância, a plenitude dos teus sonhos e dos teus propósitos para as nossas vidas. Nós queremos, em nome de Jesus, abençoar as nossas famílias. Queremos pedir que o Senhor também os alcance com sua graça, com seu perdão e com seu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós nos vemos semana que vem para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Deus te abençoe. Tchau, tchau.